Amigos, bom dia, queridos irmãos. Que a doce e inefável paz de Jesus, esse Mestre querido, que Ele possa nos envolver nesta manhã, trazendo aos pensamentos de todos a serenidade, a confiança, na certeza de que nós todos estamos sob o seu olhar e tutelados pelo seu amor. Confiemos na bondade excelsa de Jesus. Hoje nós vamos ler Caracteres do Verdadeiro Profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então a multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir-se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber, mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que vêm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados, pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira, e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e com todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhes deem crédito. Nós vamos convidar a todos a levar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos traga força, coragem, muito amparo, para que nós possamos ter a lucidez que tanto necessitamos nesta hora de transição, em que há tantas facilidades pelo mundo, por vias das comunicações,
que ludibriam tantos de nós, por não conhecermos o fundo da verdade. E assim, Senhor, sob a luz da sua bondade, da sua misericórdia, nós te pedimos, fortalecei os nossos ideais no bem, e que a paz augusta desses momentos divinos que o Mestre tem nos ensinado e nos trazido, seja para nós o patamar, o alicerce da edificação do bem em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Queridos amigos, como é difícil hoje para muitos irmãos nossos compreender o que seja, quais são os caracteres do verdadeiro profeta, devido à astúcia de muitas palavras, de muitos gestos, de muitas atitudes que ficam escondidas e que outras ficam muito claras pela personalidade, pelo personalismo. E é por isso que o Evangelho está nos mostrando: ficai certos de que só confia missões importantes ao que cabe, aos são capazes de cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Nós sabemos que todos nós trazemos no nosso planejamento reencarnatório um item extremamente importante, que é o compromisso. Nós precisamos entender que o compromisso é aquilo que nós assumimos no mundo espiritual, mas que nem sempre conseguimos aqui vencer este compromisso, justamente porque passamos pelo véu do esquecimento do passado e ficamos também ludibriados por tudo aquilo que assumimos um compromisso que viemos fazer. É por isso que muitos de nós erramos e por muitos de nós caímos, porque nós partimos sempre no encalço de que o ceareiro do bem tem que ser cada dia mais perfeito, e nós ainda não somos perfeitos. O que vai nos mostrar justamente é a nossa dedicação, o nosso esforço, a renúncia, para que nós possamos comungar com Deus. E dentro dessas características do verdadeiro profeta, nós também podemos ver que a fidelidade é um ponto alto deste profeta ou deste espírito que vem para trazer para nós um pensamento que nos sustenta, que nos alimenta. Por isso que Jesus enviou os profetas antes de que ele viesse, para aquecer os corações, para rotear os solos. Então, a fidelidade que nós precisamos ter a Deus hoje, para a gente entender quem são esses espíritos que ainda hoje estão conosco, é justamente a fidelidade a Deus. E o que é a fidelidade? É essa comunhão do meu pensamento com Deus, com o Pai, que eu faço com amor, onde as virtudes destes espíritos vão se expandindo e vão nos envolvendo. Então, nós vamos ver que Jesus não foi um profeta, Jesus foi o Cristo enviado por Deus, mas ele nos mostrou por muitas vezes essa fidelidade, quando ele nos diz: eu e meu Pai somos um. Porque a fidelidade, ele precede da comunhão verdadeira com toda a fonte e toda a sabedoria e misericórdia. Esse é um dos caracteres que eu preciso ver destes espíritos que estão aqui junto de nós, não como mais só um profeta, mas como os espíritos, esses enviados por Deus, estão para nos ajudar. Nesta hora de transição, nós vamos ver que nós somos capazes de ver que o verdadeiro missionário de Deus, ele não tem que justificar aquilo que nós queremos, mas justifica aquilo que a lei nos pede. Então, o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, das suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado
e pela influência moralizadora de sua obra. Então, nós vamos ver que nós não estamos falando de profetas agora, mas um exemplo que nós podemos ver de uma missão que nos deu tudo aquilo que nos fizesse crer na espiritualidade, Francisco Cândido Xavier. Um espírito simples, humilde, e que foi escolhido pelo Pai para nos trazer, nesse período de transição que nós ainda estamos passando, a grandeza do seu trabalho, a obra da humildade que ele construiu para todos nós, e a obra física, que é também essa obra física, ela foi construída pelo esforço, pela dedicação, que são os livros. Então, é preciso ver que os verdadeiros missionários de Deus, eles esquecem de si mesmo. Eles não ficam nas igrejas, na praça pública, falando, exaltando. E nós vamos ver que a grande maioria deles, eles desempenham a sua missão com força, com coragem, e muitas vezes passando as suas dificuldades no silêncio, mas trabalhando em prol da humanidade. Então, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, que não são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Eles mesmos falam em nome de Deus com tanta imposição que tem muita gente que acredita, só os cegos, cegos conduzindo cegos. Então, nós precisamos refletir muito nessa mensagem que é trazida por Erasto, aquele que esteve com Paulo, para que nós possamos compreender melhor o que é que nós devemos comungar com Deus, porque nós sabemos que todos nós, para que a gente possa comunhar com Deus, é uma aquisição que nós vamos adquirindo como direito sagrado. Não há nenhum de nós, amigos, que podemos pensar que não há direitos sem deveres. Todos nós temos deveres. E não há comunhão sem fidelidade. E é por isso que, mesmo entre nós espíritas, muitas vezes temos visto que essa fidelidade não tem a responsabilidade que deveria ter nas legítimas expressões. Nós hoje estamos num momento muito difícil, então é preciso que nós todos, como ainda espíritos encarnados, nos integremos nessa herança divina do conhecimento trazido pelo Cristo, sustentado pela humildade, pela caridade, para que nós possamos vencer a nós mesmos. O vencer a nós mesmos é vencer o nosso orgulho, é vencer a nossa vaidade, é saber que ser espírita não é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Então, é preciso que a gente possa perceber que dentro de todos nós precisamos fazer essa pergunta: o que representa para mim essa doutrina de luz? Essa doutrina espírita? Será ela um apanágio para todos nós que não conseguiu nos ativar a consciência e nem nos conseguiu modificar a nossa forma de pensar? Será o privilégio ser espírita ou é uma responsabilidade consciente que nós temos no dever de iluminar, de esclarecer, de exemplificar e de amparar? Então, amigos, nós precisamos pensar muito, porque todos nós temos oportunidades para servir o nosso Mestre. E é por isso que Eurípides Barçanufo nos traz a evangelização de espíritos, nos motivando e nos estimulando a compreender esse ser espiritual que somos, o papel dos atributos, para que a gente possa ativar o pensamento para uma inteligência espiritual, para que possamos compreender o papel da razão e para que nós possamos nos integrarmos a todo instante nessa herança divina que vai nos enriquecer de força, de coragem, de virtudes. E nós percebemos que Jesus trabalhou muito isso com seus discípulos, mesmo com Pedro, que ainda tinha um pensamento mais endurecido, apesar das exigências, nós vamos ver que todos nós
muitas vezes precisamos da seriedade e não da severidade. Então, nós vamos ver que o bem, ele sempre há de expandir. Então, para que eu possa fazer o bem, que ele expanda, eu preciso também desenvolver em mim alguns valores até chegarmos a alcançar algumas virtudes. E é por isso que Jesus se sustenta no campo da humildade, mostrando a cada um segundo as suas obras, e Allan Kardec nos mostra que para que eu possa construir essa base da humildade e essa base da caridade, eu preciso aprender a amar. E para que eu ame, eu preciso compreender que o amor é uma expansão de tudo aquilo que sai de mim para auxiliar o outro. Por isso que Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, nós não podemos mais vivermos neste patamar do orgulho. E Erasto nos traz, para encerrar essa mensagem, uma recomendação que precisa estar muito bem em nós. Desconfiai. Essa palavra pede reflexão. Essa palavra pede inteligência, conhecimento. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxima numa época de renovação. Veja quanto esse evangelho é atual. Qual a presente, qual essa que nós estamos vivendo, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Cantam, fazem aquela alegoria, tudo externa, sem levá-los, sem levar os seus fiéis a um exemplo, a uma reflexão maior. E eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. Não sejamos arrastados por estes espíritos amigos. Que Jesus nos abençoe e que nessa manhã em que rogamos aos benfeitores o passe, sejamos mais reflexivos, para que possamos receber a dádiva que nos é dada, concedida com tanto amor, para que nós possamos nos sentirmos fortalecidos no bem. Amado Mestre, que possamos nesta hora entrar em comunhão com estes espíritos, que a nossa água seja fluidificada e que nós saibamos agradecer, Jesus, todos os dias, esse manancial de luz e de amor que nos envolve, que nos agasalha e que nos sustenta. Deixo no coração de todos, em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, as vibrações de paz, de harmonia e de profundas gratidão. Fiquem com Deus, que assim seja.